Irmãos, é muito interessante ver como esse momento é importante para nós. Momento de aprendizado, momento onde nós expressamos aquilo que nós cremos, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso interior. Os louvores, eles fazem isso. É um momento onde nós expressamos a nossa fé em gratidão, exaltando ao nome do nosso Deus. E falando em compartilhamento, nós podemos ver que é muito comum quando crianças se reúnem, e crianças são curiosas, né? Umas querem saber das outras, o que as outras estão fazendo, o que elas têm nas mãos, o que elas estão pintando, o que elas estão olhando, o que elas estão folheando. E eu me recordo em um momento da minha infância, junto com os meus irmãos, eu sou o caçula de 3, e nós sempre fomos muito unidos nas brincadeiras, apesar da diferença das idades. E nós brincávamos muito com os jogos de tabuleiro que meus pais davam para o irmão mais velho, mas mesmo sendo mais novo, a gente entrava na brincadeira. E ele tinha um jogo que tinha várias peças bem pequenas, todas coloridas, só eram vários jogos de peças coloridas, e uma vez nós estávamos brincando, estávamos montando no chão do nosso quarto, montamos lá com aquelas peças ruas para pegar os nossos carrinhos e fingir que íamos para um lado, para o outro. A imaginação da criança vai longe, nós usávamos isso, não era nem esse o jogo, mas nós inventávamos isso. E teve um dia que nós estávamos fazendo isso, com todas as peças todas bem colocadas no chão, e nós tivemos uma visita, a visita dos nossos primos. Os nossos primos eram mais novos. Então você já imagina o que aconteceu quando aqueles primos mais novos entraram no quarto e viram aquele chão cheio de peças bem organizadas, bem colocadas ali, tudo certinho. No momento que você olhou, piscou, estava tudo espalhado pelo quarto. Era peça para todo lado, peça de todas as cores. A gente juntou depois, mas eu tenho certeza de que até hoje todas as peças não foram recolhidas, porque elas eram pequenas, entrou embaixo de cômoda, entrou atrás do guarda-roupa e a gente não viu mais. Mas é interessante que a partir desse momento, nós ali como crianças, que ainda éramos, aprendemos uma questão. Da próxima vez que os primos vierem em casa, a gente não vai dar esse jogo para eles não. A gente não vai abrir esse jogo de tabuleiro. Por quê? Porque eles vão perder as peças de novo. Vai que eles rasgam o tabuleiro no meio e a gente não tem mais com o que jogar. Então nós começamos a cuidar mais daquilo que nós tínhamos, mas de certa forma este cuidado gerou em nós um medo. Um medo de compartilhar. O medo de compartilhar com os nossos primos um simples brinquedo que nós tínhamos ali, porque tínhamos medo que ele então se perdesse. Isto mostra para nós o que é uma vida compartilhada. A vida que gera custos. Quando você se depara com outras pessoas, em todos os momentos da sua história, você teve momentos em que aquilo gerou um custo para você. Uma dor, uma mágoa, algum sentimento que talvez tenha até ficado em você por uma cicatriz que foi gerada naquele instante e nunca foi tratada. O que é que isso gera em nós nos nossos dias? Talvez você não tenha mais medo de perder as peças do seu brinquedo. Mas talvez você tenha medo de compartilhar a vida. E compartilhar a vida, nós abrimos um leque para tantas coisas que nós fazemos, que nós precisamos refletir se nós não nos encaixamos nessas, porque quantas pessoas não têm medo de se envolver com os outros, conversar simplesmente, ouvir, porque estão com medo de serem magoadas novamente. Quantas pessoas têm medo de servir na igreja, porque servir é compartilhar os dons, é compartilhar os talentos, e tem medo porque em algum instante na sua história, uma cicatriz foi formada, uma mágoa foi gerada e aquilo nunca foi tratado, e o medo permanece no coração dessas pessoas. Veja como nós precisamos pensar sobre a importância de se compartilhar a vida. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor nesta noite para pensarmos sobre isso. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4,
onde nós faremos a leitura do versículo 7 até o versículo de número 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo de número 15. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, estamos novamente perante a Tua Palavra, essa porção neste momento onde nós vamos refletir um pouco mais. Eu peço ao Senhor, a Deus, que conduza os nossos pensamentos. Que o Senhor nos abençoe para podermos entender a Tua Palavra com toda a clareza. Que o Senhor venha, Deus, como já foi dito na oração pelo Teu servo nesta noite, que o Senhor venha nos encher com o Teu Espírito Santo. O Senhor venha, Deus, falar ao nosso coração. Abra o coração de cada um de nós, ó Pai, para poder a Tua Palavra adentrar a Deus e ser aplicada e gerar transformação, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, confiados no Teu agir, no Teu poder, ó Deus. Nós cremos que é poder, ó Deus, para salvação e transformação das nossas vidas. Em nome de Jesus, e nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Meus irmãos, a palavra, ela é repleta de momentos onde as pessoas estão compartilhando a vida, momentos onde as pessoas estão junto com outras pessoas. Você olha desde o Antigo Testamento, quantos momentos os servos e servas do Senhor, eles estiveram juntos com outros. Seja lá no começo, quando eles estavam então fazendo tijolos no Egito, o início do livro do Êxodo, ele nos conta essa história. Eles não estavam sozinhos, era um grupo de pessoas, era um povo que estava ali reunido. Eles compartilharam a vida naquele instante, compartilharam inclusive com os egípcios. Mais à frente na história você vai então encontrar a reconstrução dos muros de Jerusalém, guiadas por Neemias, a reconstrução do templo, guiado por Esdras. Nunca foi sozinho, sempre com um grupo de pessoas. Sempre pessoas compartilhando a sua vida para poder servir ao Senhor. Mas nós observamos então que este compartilhar, ele pode gerar custos, ele pode gerar dificuldades. E a questão então é como superar estas dificuldades. O apóstolo Paulo então, ele nos deixa um relato, em vários momentos das suas cartas, de como ele compartilhou a vida, através do seu ministério, através do serviço, porque ele nos mostra que não tem como você separar vida de ministério, vida cristã, vida de fé, como a vida secular, é uma vida só. Você compartilha a vida, você compartilha o seu serviço, os seus talentos, aquilo que você faz para o Senhor. E Paulo fez isso. E ele nos mostra então que em meio às dificuldades há uma maneira de você tornar esta vida cheia de dificuldades, de custos, mais leve, mais tranquila, para a glória de Deus. E ele coloca então neste texto 3 questões que eu gostaria de explicar aos irmãos e conversar para nós entendermos melhor, e vai nos ajudar então a ter uma vida mais leve. É o poder de Deus, a vida de Jesus e a graça. O poder de Deus você encontra logo no versículo 7,
Quando você então faz a leitura, ele está dizendo aqui: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele começa então falando não pelo poder inicialmente, mas pelos vasos. A expressão vasos de barro, ela não está somente na carta de Paulo aos Coríntios. Paulo usa essa mesma expressão na carta a Timóteo, essa expressão você encontra na carta aos Romanos, você vai encontrar também em Jeremias, no Antigo Testamento, vários momentos essa metáfora ela é utilizada. Vasos de barro, são sempre aqueles que foram chamados pelo Senhor para servir. Quando você lê então o texto de Atos, capítulo 9, versículo 15, há um momento em que Ananias está recebendo uma direção de Deus. Ele vai então se encontrar com Saulo, que havia tido uma revelação de Cristo Jesus, e então o Senhor direciona para que ele vá até Ananias. Ananias recebe a direção do Senhor da seguinte forma: este é o instrumento escolhido por mim. A palavra que é utilizada e traduzida na nossa versão Almeida atualizada é a mesma palavra que você vai encontrar aqui na carta aos Coríntios para vasos. Você ainda tem ou utilizou alguma vez aquela versão Almeida corrigida que usávamos antigamente? Ela trazia a tradução em Atos não por instrumentos, mas por vasos. Porque ele está mostrando então que a imagem dos vasos são servos escolhidos por Deus para que ele possa usar com um propósito. Quando na carta a Timóteo, a expressão ela é usada para falar sobre a santidade. Os vasos têm que estar limpos. Vasos têm que ser purificados para que o Senhor possa ser honrado. Então veja, em vários momentos das Escrituras, não só aqui, essa expressão ela é usada porque Deus construiu vasos. Somos vasos nas mãos do Senhor. Quando Paulo fala aos Romanos, ele vem dizer então que o oleiro, que é Deus, tem autoridade para construir os vasos da forma como ele bem apraz. Vasos de honra e vasos para desonra. Da mesma forma no Antigo Testamento, em Jeremias, teve um instante então onde o profeta está vendo um oleiro que está construindo um vaso e aquele vaso fica deformado. E ele desmonta o vaso e constrói tudo de novo. E o Senhor então diz a Jeremias para que ele dissesse ao povo de Israel: a mesma coisa que este oleiro fez com este vaso, eu posso fazer com vocês, Israel. Porque vocês são vasos de barro nas minhas mãos. Então é interessante esta imagem que Paulo está usando, que está inicialmente falando dele. Ele é um vaso de barro. Um vaso de barro nas mãos do Senhor. E o que é que acontece com o vaso de barro se eu soltar desta altura até o chão? Talvez ele descasque apenas, tire alguns pedaços. Mas dependendo do vaso, ele pode se quebrar. Porque vasos de barro são frágeis, são fracos. Não são como vaso de metal, por exemplo, que tem uma estrutura melhor, que suportam você pegar um martelo e bater neles, eles não vão trincar. Da mesma forma como um vaso de barro, eles reagem diferente. Paulo está dizendo aqui neste momento que ele é um vaso de barro, e por isso ele começa dizendo: temos um tesouro em vasos de barro. Há algo nele que o Senhor então colocou. Mas veja que interessante o que ele vem dizer a partir do versículo 8 e 9, quando ele fala então sobre essa fragilidade do vaso. Eu quero pegar as primeiras palavras dessas expressões que ele está colocando aqui, que ele diz então que vasos de barro são angustiados em alguns momentos, atribulados, atribulados em alguns instantes, perplexos em outros, perseguidos em outros e abatidos em outros, porque são frágeis, são fracos. São momentos então que Paulo está se recordando, trazendo à sua mente que ele sofreu. Ele pregou o evangelho, foi perseguido, pregou o evangelho, foi preso, foi açoitado. Mas ele está mostrando neste momento, então, que a vida cristã, o compartilhar da vida com os outros, ela tem sim tribulações. Paulo não tenta em nenhum momento aqui ocultar a dificuldade de servir a Deus, de viver como igreja. Ele não está mostrando isso, ele está dizendo: olhe, sou também um vaso de barro e eu passei por dificuldades.
ele teve alguns momentos onde as trincas se formaram, pedaços se quebraram, porque ele também é tão frágil como qualquer outro. Mas é nesta obra, nesse serviço, que Paulo está mostrando que ele começou a aprender como é que funciona um vaso de barro nas mãos do oleiro, nas mãos do Criador, nas mãos do Senhor. Porque veja, ele está dizendo, são os vasos de barro que contêm um tesouro importante. Ele vem dizer aqui então, esse tesouro é algo que não pode ser comparado com mais nada que existe. E esse tesouro é para que a excelência do poder de Deus, ela possa então ser revelada. Que tesouro é este que Paulo tem dentro de si? Que a igreja tem dentro dela, que ele está mostrando? Temos então este tesouro. É o evangelho da graça, o evangelho de Cristo Jesus, que é então presenteado a este povo a quem o Senhor escolheu. Um povo frágil, um povo fraco, mas escolhido por Deus para servir. Escolhido por Deus para que através dele o seu poder pudesse então se revelar. Você já parou para pensar como homens e mulheres simples, humildes, ao longo de toda a história foram levantados por Deus para pregar o evangelho, e alguns deles alcançaram multidões? Por quê? Porque eles pregam melhor? Porque eles se vestem melhor? Porque eles se portam melhor? Porque eles são mais eloquentes? Não, é pelo poder de Deus. Não é o vaso o mais importante, mas é o que está dentro dele. Certa vez o missionário Hudson Taylor, missionário que desbravou o interior da Índia, com a pregação do evangelho, ele disse: todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que fizeram grandes coisas para Deus, porque contavam com a presença dele. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Nós somos vasos de barro, somos fracos, mas nós só conseguimos fazer alguma coisa por causa do poder de Deus. Paulo está mostrando que ele entendeu que servir ao Senhor com seus dons e talentos é compartilhar a vida, e compartilhar a vida gera custos, e nesses custos você pode ficar abatido, você pode ser perseguido, mas em todos esses momentos o que surge é o poder de Deus, que te levanta mais uma vez, que te fortalece, porque veja o que ele diz: nós somos atribulados, porém não angustiados. Nós passamos por dificuldades, mas ainda assim nós estamos contentes. Nós ficamos perplexos com algumas situações, ficamos abismados por ver o que está acontecendo, mas em nenhum instante nós ficamos desanimados por completo. Nós somos perseguidos, há oposição para aqueles que creem, aqueles que servem ao Senhor, mas em nenhum momento essas pessoas ficaram completamente desamparadas. Ficamos abatidos, as situações nos magoam, somos fracos, trincamos facilmente. Mas ele diz: apesar de abatidos, não estamos destruídos, o vaso ainda está inteiro. Por quê? Por causa do poder de Deus. Porque o Senhor, ele é glorificado através de vasos de barro fracos e frágeis. O apóstolo Paulo está lembrando aqui que ele pregava o evangelho, mas que isso não era para a sua própria glória. Ele compartilhava a vida com as pessoas, mas o alvo maior dele não era ele mesmo, era o Senhor. E o poder de Deus que emanava através dele, sempre quando ele pregava o evangelho. Então, o que é que Paulo nos ensina com isto? Para nós termos leveza na vida quando nós compartilhamos com as outras pessoas. Se você consegue compreender que nós somos vasos nas mãos do Senhor e que tudo o que acontece, acontece para Deus e não para nós, você muda a perspectiva. Você não faz as coisas mais pensando em você. Você não serve mais na igreja pensando em você. Porque o mais importante não é o vaso, mas é o que tem dentro dele, que é o evangelho que transforma as vidas.
porque é nos vasos de barro que o Senhor, então, Ele é glorificado. Você pode, sim, ter custos ao compartilhar a vida por servir ao Senhor, mas é nesses momentos que você entendeu que o foco não é você, que o poder de Deus te levanta novamente, te fortalece, te restaura, e você continua servindo ao Senhor, e aquilo não te abate por completo mais. O foco não é o vaso, o foco é o tesouro que está dentro do vaso, porque o foco não são os servos, não somos nós, mas é o nosso Mestre Jesus Cristo. Essa mudança de perspectiva faz toda a diferença quando você compartilha a vida. Isso se torna mais leve, porque eu estou machucado, mas não estou completamente destruído. Eu estou sendo perseguido, mas não estou desamparado, porque o poder de Deus está me fortalecendo. E veja então que o apóstolo Paulo continua o texto trazendo o segundo ponto que nós precisamos entender para que esta leveza na vida venha para nós, mesmo que ela gere custos. E ele fala então no versículo de número 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ele passa a falar então sobre a morte e sobre a vida de Jesus. É importante que eu e você entendamos o que é que Jesus fez, como é que ele viveu, e mais ainda, como é que a vida de Jesus, ao você entender isso, ela muda a sua vida. Como é que ela impactou a sua história, o seu dia a dia, a sua maneira de compartilhar a vida com os outros, porque veja, isso vai começar com a sua morte. Talvez uma expressão como essa seja um pouco assustadora, você fala assim, como assim, pastor? Como assim com a minha morte? Eu quero viver. Mas o texto está falando exatamente sobre isso. Quando nós vivemos para o Senhor, nós somos entregues à morte. Tudo começa então com a nossa morte. A partir do momento em que nós morremos para nós mesmos, nós começamos a entender que a vida de Jesus, ela tem um significado diferente. Que ela nos faz conduzir a nossa vida de forma diferente. Que o compartilhar da vida com os outros, mesmo que gere custos, ele vai ser diferente. Porque você começa a observar então que Paulo fala sobre esta morte de Jesus. Nós levamos sempre o morrer de Jesus em nós. Todos os momentos em que ficamos abatidos, todos os momentos em que nós somos perseguidos, que nós estamos atribulados, somos perseguidos, estamos trazendo a morte de Jesus sobre nós, para que a vida de Jesus, ela se manifeste em cada um de nós. Veja só que interessante, Paulo mais uma vez lembra das suas experiências. Certa vez, em uma de suas cartas, Paulo disse que ele se sentiu abandonado pelos homens, seus companheiros de ministério, aqueles que ele ensinou o evangelho, aqueles que caminharam com ele e ele viu amadurecerem na fé, ou aparentemente estavam maduros, abandonaram ele quando ele foi preso. Mas ele entendeu que em todos esses instantes, ele nunca foi abandonado pelo Senhor, Deus esteve com ele. Mas vejam só, momentos onde ele, pela pregação do evangelho, sentiu no seu corpo, na sua carne mortal, o morrer de Jesus. O sofrimento, a participação dos sofrimentos de Cristo nestes instantes onde a dor, o abatimento e a perseguição então o alcançaram. Paulo teve um privilégio, pela morte de Jesus, passar a ter vida. E nesta vida, ele passou a morrer todos os dias para si mesmo, para que a vida de Jesus ficasse manifesta através de suas palavras e através de suas ações. Vejam, irmãos, isso é possível, então, através da nossa morte. Quando nós morremos para nós mesmos, nós passamos a lutar constantemente contra nós mesmos. E receber esta morte de Jesus, que nada mais é do que abrir mão da minha vontade, para que a vontade do Senhor seja feita em mim. Para que a imagem do Filho seja moldada em mim, a imagem de Cristo, para que eu seja como Jesus. É para isso que nós somos chamados a todo instante, somos vasos de barro nas mãos do Senhor, que estão sendo moldados para ser a imagem de Cristo Jesus. E por isso ele vem dizer então no versículo 12,
que do modo que em nós opera a morte, em vós opera a vida. Paulo está dizendo então que quando ele servia ao Senhor, ele compartilhava a vida. Ele servia com seus dons, com seus talentos, ele compartilhava a sua vida. E nesses momentos todos, a morte estava operando nele. Que morte? Morte de Jesus. Para quê? Para que nos momentos em que ele estivesse em santidade, houvesse vida naqueles que estavam ouvindo ele. Porque ele vem dizer então que é este o espírito da fé, que eu criei e por isso falei. Como diz o Salmo, ele está dizendo também, nós cremos e também falamos. Através da fé em Jesus, nós recebemos vida. Nós podemos agora servir ao Senhor e levar outros a também ter esta vida. Veja só, são vasos frágeis, mas estão sendo chamados pelo Senhor para uma missão muito importante, conceder vida às outras pessoas. Isso é possível quando nós olhamos então para a vida de Jesus. Todo o ministério de Jesus, ele compartilhou a vida. Quando você se lembra de toda a história dos evangelhos, da narrativa, quantas vezes você se lembra que Jesus foi humilhado? Que o compartilhar da vida de Jesus gerou custos para ele. Que ele poderia ter ficado completamente magoado, irritado, rancoroso. Gerou custo sim. Quantas vezes aqueles homens duvidaram da sua palavra, chamaram ele de um falso profeta. Quem é este que está falando em nome de Deus? Jesus compartilhou a vida e isso trouxe sofrimento para ele. A humilhação de Jesus, ela não começa na morte dele, ela começa na encarnação. O apóstolo Paulo diz isso em sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, quando ele então diz que o Deus Todo-Poderoso, ele abriu mão de sua glória e se fez homem. Ele então andou nessa terra em forma humana, limitada. Isso é humilhante para o Deus Todo-Poderoso e Santo que nós servimos. Mas essa humilhação não termina aí. Ele passa todo o seu ministério falando de amor, falando de restauração, falando de arrependimento, de mudança de vida, e isto culmina no quê? Em morte. Compartilhar a vida gera custos. E a vida de Jesus é o exemplo que nós devemos seguir. Por isso começa com a nossa própria morte, porque através de Jesus nós não ficamos sem esperança. E Paulo então continua dizendo isso no versículo 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Veja como isso é precioso. Ele está mostrando então que Jesus, o mesmo que encarnou, aquele que foi humilhado, morreu, venceu a morte. Ele demonstrou que ele tinha poder sobre a morte e derrotou a morte. E ele está vivo, ele ascendeu aos céus e ele voltará. O que aconteceu com Jesus está prometido a acontecer com todo aquele que crer nele. Todos aqueles que passarem pela morte ressuscitarão para serem transformados, terem um corpo glorificado para adentrar no céu por toda a eternidade. Veja como precioso é o tesouro e não o vaso, porque o foco aqui não é o servo, mas é o mestre. E quando você pensa numa vida compartilhada que gera custos, e que você fica abatido, que você fica chateado, que você se sente perseguido, que você em alguns momentos fica assim desanimado, porque a vida traz mesmo custos para nós, olhe para Jesus. Veja o que ele passou e compare. E veja o quanto que isso se torna pequeno perto daquilo que Jesus viveu por nós. Veja o quanto que é importante nós entendermos o poder de Deus, entendermos a vida de Jesus. Ela transforma a nossa perspectiva, muda a nossa maneira de ver a vida. Em Jesus nós temos uma nova vida. Ele sofreu muito mais do que nós estamos passando. É muito pequeno aquilo que eu estou passando perto daquilo que então Jesus tem prometido para nós. Isso me faz levantar a cabeça e olhar as situações de uma forma diferente, de não me importar tanto assim com uma rejeição, de não me importar tanto assim com um abatimento,
de não me importar tanto assim com uma perseguição, por mais que venha sobre mim o risco de perder a vida. Jesus já viveu isso, mas Ele deixou para nós uma esperança, a esperança da ressurreição, a esperança da eternidade. Mas é aí que Paulo então continua, para nós então seguirmos ao encerramento desses 3 pontos que eu selecionei neste texto. Ele traz um terceiro que nos ajuda a trazer essa leveza para a vida, quando nós passamos por dificuldades, como compartilhamos com os outros. E ele diz isso no versículo de número 15: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Vejam então que esta nova vida em Jesus, ela é oferecida sem qualquer exigência de qualificação. Você não vai encontrar em nenhum momento nas Escrituras qualquer texto que diga para você o seguinte: as qualificações para que você possa alcançar a salvação são. Não existe. O Senhor não exige qualificações de nós. Por isso, o terceiro aspecto que traz leveza para a nossa vida, ensinado por Paulo, é a graça. É um presente gratuito para todos nós, vasos fracos e frágeis, e qualquer batidinha do martelo já está trincando. Não somos assim? Ficamos chateados mesmo, ficamos magoados, mas é para esses vasos frágeis que o Senhor está oferecendo um grande tesouro. Pois veja então, ele está dizendo que essa graça está se multiplicando. A cada momento que a igreja prega o Evangelho, novas pessoas se convertem, essa graça está se multiplicando. Esse entendimento está se espalhando. E ele está dizendo então que isso traz transformação nestas pessoas. Isto gera então uma nova vida, porque essas pessoas passam a ser gratas a Deus. Veja que ele diz isso: abundantes as ações de graças por meio de muitos. E é por meio da gratidão que Paulo consegue começar o versículo 16 dizendo: por isso nós não desanimamos. Você já pensou então em alguém que está sofrendo uma doença terminal, e essa pessoa chega diante de Deus e ela diz: obrigado, Senhor? Talvez você ache que isso é loucura. Você ver alguém que está doente, alguém que está sofrendo perseguição, alguém que está correndo o risco de perder a sua vida, e essa pessoa dizer: obrigado, Senhor, pelo que eu estou passando. Para muitos isso é loucura, mas para aqueles que têm fé, eles conseguem então entender que há propósito nesses momentos. Compartilhamos a vida e ela gera custos, mas mesmo nestes custos são permissão do Senhor, e este Senhor usa isso para transformar as nossas vidas e nos levar à maturidade. Pois ele vem e continua dizendo, versículo 16: nós não desanimamos, pelo contrário, o nosso homem exterior, ele está se corrompendo. E nós estamos falando aqui do corpo mortal mesmo. Você já não é mais o mesmo de um mês atrás. Não é mais o mesmo de 10 anos atrás, né? Se for como eu olho para o espelho hoje, eu vejo mais cabelos brancos, eu vejo algumas rugas a mais, o tempo está passando, né? A barriga está crescendo, né? É o corpo exterior. E aí o texto está dizendo: o homem exterior está se corrompendo. Você fica doente, você percebe o quanto você fica abatido, o quanto o seu semblante muda. A pessoa que fica em depressão, você olha para a cara dela, você observa que ela não está bem, está corrompido, aquilo está sofrendo. A pessoa, ela recebe uma traição, como é que ela fica? Ela pode adoecer, ela pode sentir aquilo, e o seu corpo então se modificar. E Paulo está falando isso. E o nosso homem exterior, ele está se corrompendo. Isso não quer dizer que nós não temos que cuidar dele. Temos que cuidar. É templo do Espírito Santo. É através desse corpo que o Senhor usa as nossas vidas para propagar o Evangelho. Mas o que é que ele está falando aqui? Pode o seu homem exterior se corromper. Você, há 10 anos atrás, era uma pessoa. Agora pode ser que você tenha dores que você não tinha.
está se corrompendo. A idade está passando, a idade está chegando. Para todos nós, o tempo vai passando. Nós vamos sentindo isso. Talvez você tome mais remédios hoje do que você tomava semana passada. Isso é natural, porque o pecado está corroendo tudo isso que o Senhor criou de forma perfeita e que não deveria sofrer os efeitos e nos conduzir, portanto, para a morte. Mas mesmo assim, Paulo está dizendo: o nosso homem interior se renova de dia em dia. Você pode estar sofrendo exteriormente, mas por dentro, a sua vida é espiritual, você está forte, você é um gigante. Por quê? Porque você possui fé. É aí que as pessoas te chamam de louco. Quando você então está passando por uma dificuldade, você não deixa de servir ao Senhor. Você não deixa de frequentar a igreja, você não deixa de orar clamando pela misericórdia de Deus. Aqueles que não creem chegam para você e falam: amaldiçoe o seu Deus, abandone essa igreja, ela não está te ajudando em nada, abandone esta fé, porque veja como você está doente. Porque algumas pessoas creem, inclusive, que ao se tornar cristãos, elas vão ser pessoas que nunca mais terão problemas. O Senhor nunca prometeu isso para nós. Desde o início, desde Gênesis 3, quando o pecado passou a interferir na história, nós passamos a sofrer, nós passamos a ter esta corrupção em nós, e então tristezas, abatimentos, doenças e morte passaram a fazer parte da nossa rotina. Mas veja, então Paulo está dizendo que isso tudo não faz diferença quando o nosso homem interior ele está se renovando. E como é que isso acontece? Como é que você renova a sua força quando você está doente? Como é que você renova a sua força quando você está magoado? Como é que você renova a sua força quando você está sendo perseguido por alguém por causa da sua fé? É através das Escrituras. Outra loucura que nós afirmamos por aí, e as pessoas dizem: como é que isso daí faz diferença na sua vida? As Escrituras mudam a nossa vida através da fé. Nós cremos em tudo que nós cremos, porque as Escrituras nos dizem, afinal de contas, quantos aqui creem em Cristo Jesus? Você crê em Cristo? Mas você já viu Jesus? Talvez você já tenha visto as pessoas criarem imagens dele por aí, de diversas formas. Mas ver Jesus pessoalmente, caminhando, entrando nesta igreja, nós nunca vimos. Você acredita no céu, na eternidade? Você já viu o céu? Claramente, com seus próprios olhos? Não, não vimos. Por que é que nós cremos então? Porque está escrito. Porque as Escrituras nos dizem que Jesus Cristo existe, está vivo e voltará. Porque nós cremos que o céu será a habitação eterna de toda a igreja daqueles que creem no Senhor. Está escrito, são promessas, e nós cremos nisso através daquilo que está escrito na palavra. Então, pode se corromper o homem exterior, o homem interior está fortalecido, porque dia após dia nós estamos sendo renovados pela palavra do Senhor. Não são as lutas, não é a idade, não são as dores, as doenças que definem como nós estamos espiritualmente. É aquilo que o Senhor está fazendo em nós pela sua palavra. E aí nós precisamos então entender que muitos não estão renovando o seu interior porque deixaram de lado o meio pelo qual o Senhor nos fortalece. Deixaram de ler, deixaram de ouvir a palavra do Senhor. Então veja, renovar a nossa força de dia em dia não é algo que acontece porque você quer, porque eu quero, porque eu escolhi. Isso é fruto da graça de Deus. Ao renovar as nossas forças diariamente, a graça do Senhor nos leva a entender que a dificuldade, o problema, tem um direcionamento de Deus. Permissão do Senhor. E por isso nós somos capazes de então agradecer a Deus que nós estamos passando por isso, porque Ele está moldando o nosso interior, nos fazendo a imagem de Jesus, nos levando a ter uma vida de santidade que agrada a Ele.
Então veja que ele continua no versículo 17 dizendo: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória, acima de qualquer comparação. Aí você pode dizer para mim mais uma vez: é porque você não está na minha pele. É porque você não está sentindo a dor que eu estou sentindo. É porque você não está vivendo a dificuldade na família que eu estou vivendo. Mas o apóstolo Paulo está nos levando a mudar a perspectiva e lembrar que o mais importante não é o vaso, mas é o que tem dentro dele. Não é o servo, mas é o mestre. E por isso tudo que nós passarmos nessa vida serão sim leves e momentâneas tribulações perto daquilo que nós viveremos por toda a eternidade com o nosso Senhor. Veja o quanto é importante nós entendermos a graça, o presente que nós recebemos, porque é através dela que nós passamos a ter esta nova perspectiva, a ter esta mudança de visão, para podermos então passar pelas dificuldades. E não estou dizendo aqui que você não vai chorar, que você não vai sentir dor, que você não vai então ter um instante de aflição. Você vai ter, porque você é humano como eu, e nós somos vasos frágeis. Mas que pela fé, que pelo renovar do nosso interior, nós superamos isso. Somos abatidos, mas em nenhum momento completamente destruídos. Porque nós não estamos olhando ao longo da nossa vida para aquilo que todas as pessoas conseguem ver. E então Paulo encerra esse trecho dizendo exatamente isso. Versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Se você passar a sua vida observando somente aquilo que é visível, apenas aquilo que é temporal, você vai acumular mágoas atrás de mágoas, e você vai se tornar uma pessoa com um coração rancoroso. Você vai passar por perseguições e você vai chegar ao ponto de dizer: onde é que está esse Deus que nunca cuidou de mim? Talvez você então diga: eu não quero mais isso para mim. Mas se você passar a olhar aquilo que é invisível e lembrar que pela palavra o invisível é real, você consegue passar pela tribulação e ainda agradecer ao Senhor. Porque você vai lembrar que tudo aquilo que é visível passa, vai acabar. Mas aquilo então que nós ainda não podemos ver, que é fruto da fé, isso é eterno, isso jamais vai passar. Por isso que você lê Hebreus capítulo 11 e você vê aquelas pessoas chamadas de heróis da fé, porque você encontra lá Abraão, que estava caminhando em meio ao serviço ao Senhor, e de repente Deus convoca ele para olhar para o invisível, mesmo no meio daquilo que é visível, e Deus diz para ele: sacrifique o seu filho para mim. E o que ele faz? Ele não olha para aquilo que é temporal, para aquilo que é visível, ele olha para aquilo que é eterno, porque ele olha com os olhares da fé, e ele leva o seu filho para o sacrifício, crendo, conforme diz o autor aos Hebreus, que o seu filho, mesmo que morresse, poderia até ressuscitar pelo poder de Deus naquele momento. Isso é um olhar de alguém que vive neste mundo real, mas que crê naquilo que ainda é invisível, mas também real para nós, através da fé. Então vejam só, o apóstolo Paulo está nos ensinando que isso é possível de viver através das Escrituras, mudar esta perspectiva, mudar este olhar, porque quando você compartilha a vida, isso gera custos para você. Você passa a entender então que isso é leve. É uma leve e momentânea tribulação que logo vai passar. Logo vai acabar. Porque o nosso Senhor está voltando. Ele vai restaurar todas as coisas. O fim está próximo. Então descanse nele. Não deixe que aquilo que está te abatendo consuma a sua energia. Renove o seu homem interior. Renove pelas Escrituras. Porque nós não vamos deixar de ser vasos de barro, mas nós somos vasos de barro escolhidos por Deus. O poder de Deus vai emanar através de você quando você estiver com um espinho na carne, como Paulo. Quando ele percebeu que Deus não tirou aquele espinho para que
a sua glória pudesse ser vista, o seu poder pudesse ser visto, porque mesmo com o espinho na carne, ele estava servindo ao Senhor em todos os momentos. Ele não deixou de pregar, mesmo quando esteve na prisão. Por isso, eu desejo que o Senhor te conceda esta fé que Paulo está descrevendo aqui. Esta fé que te faz olhar para aquilo que ainda é invisível, mas é real. Que o Senhor te conceda esta esperança que vem através da vida de Jesus. Dessa vida que teve sofrimento, morte, mas que o fim é um fim glorioso. Que o Senhor te abençoe e te conceda a mesma consciência que Paulo tinha, de que ele era um simples vaso de barro, mas que ele estava de pé, servindo ao Senhor, por causa do poder de Deus, que estava dentro dele. O Evangelho de Cristo Jesus, o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas. É o presente gracioso do Senhor, que é capaz de restaurar qualquer vida, qualquer visão, qualquer circunstância, porque pela fé nós então recebemos força para poder servir ao nosso Deus. As dificuldades de uma vida compartilhada em Cristo Jesus, elas são curadas. É o Evangelho que transforma. É o Evangelho que cura o seu coração. É o Evangelho que cura as mágoas que você tem dos medos que você gerou no passado, que te impedem de viver com as pessoas, de se relacionar com as pessoas. É o Evangelho que cura a sua vida, que te impede de servir ao Senhor. Porque em algum momento na sua história, você foi magoado por alguém dentro da igreja, e você não quer mais saber de igreja. E você não quer mais saber de servir ao Senhor, porque vão te tratar de novo assim. O Evangelho é que cura o seu coração. Renda-se ao Senhor e permita que este Evangelho esteja, portanto, guardado no seu interior, e que você possa confiar neste Deus, para que a vida de Jesus venha a ser manifesta em você, e você passe a levar vida para todos aqueles que você conhece.